Isso. Respeito, ninguém bate quem está de óculos. Então tá bom. Amém? Queria começar esse tempo de mensagem com você agora, te fazendo uma pergunta. Amém? Imagine se você por acaso tivesse Jesus literalmente ao seu lado agora. Não só agora, mas todos os dias. Ele pudesse te acompanhar como um amigo, te ajudando a tomar decisões na sua vida, a lidar com as suas emoções, a cuidar dos seus filhos. Isso é importante, né? A cuidar dos seus filhos nos nossos dias ainda mais difíceis, te ajudando na gestão da sua conta financeira, te ajudando a planejar o seu futuro. Jesus literalmente ao seu lado, agora e todos os dias como um amigo. Você acha que a sua vida seria diferente? Quem acha que seria muito bom ter Jesus te ajudando assim? Muito bom, né? E a verdade é que os discípulos de Jesus experimentaram exatamente isso. Eles provaram dos benefícios da presença de Jesus. Eles viveram coisas extraordinárias ao lado de Jesus. Ali, ao lado de Jesus, eles viram comida sendo multiplicada, eles viram gente doente sendo curada, eles viram Jesus acalmando tempestades, mortos ressuscitando e até Jesus andando sobre as águas. Esse era o cotidiano dos discípulos de Jesus. Mas é importante dizer algo. Tudo isso acontecia não porque os discípulos, eles eram os mais espirituais, os mais inteligentes ou os mais talentosos. Pelo contrário, no contexto judaico, na verdade, os meninos mais brilhantes é que viravam discípulos de outros rabinos. Aqueles que se destacavam. E aqueles que não eram tão brilhantes assim, voltavam muitas vezes para a profissão dos seus pais. Então, para a pesca, para a agricultura, para a carpintaria. Então, pensa nisso. Jesus não escolheu os melhores. Na verdade, ele escolheu aqueles que ficaram para trás. E mesmo assim, com esses, Jesus virou esse mundo de cabeça para baixo. Amém? E por quê? Porque tudo aquilo acontecia, não porque eles eram especiais, mas por causa da presença de Jesus. Eles tinham Jesus como um mestre que os acompanhava, mas também como um amigo íntimo. Amém? Eles conheciam Jesus. E a pergunta é: você conhece a Jesus, meu irmão, minha irmã? Você conhece verdadeiramente Jesus? Essa é uma pergunta boa para nos fazermos hoje. Porque nós realmente estamos interessados em conhecer a Jesus, ou nós estamos interessados em alguém que simplesmente resolva os nossos problemas? Já se perguntou isso? Por que você está aqui? Se Jesus te dissesse: eu não vou resolver mais nada para você, você vai continuar aqui me amando? Então nós amamos a Jesus por quem Ele é, ou por aquilo que Ele pode fazer por nós? Essa é uma boa pergunta para nos fazermos hoje. Aliás, falando um pouquinho sobre essa questão de termos um amigo que resolve os nossos problemas. Amizade. Já percebeu que quanto mais a idade avança, quanto mais a gente envelhece, menos melhores amigos a gente tem? Não vai diminuindo o círculo cada vez mais? Mais pequenininho? Isso acontece. E foi exatamente isso que os discípulos temeram: perder o seu amigo, quando no meio de uma refeição comum, Jesus vem e fala para eles: eu
estou indo embora. Eu estou indo embora. Eles ouviram isso de Jesus, o seu amigo. Sabe, eu me lembro quando eu era... É estranho falar pequeno, porque parece que eu sou alto, né? Quem tem pelo menos 1,70 aí? Levanta a mão aí, obrigado. Não, 1,70, não mais do que isso. Para mim identificar, 1,70. Não é possível, só eu? Obrigado. Né, eu tenho 1,69,5. Cadê o Léo? O Léo fugiu, mas ele tem menos do que eu, com certeza. Então, não sou menor. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, menor, melhor dizendo, quando eu tinha uns 7 anos de idade, e eu me perdi dentro de uma loja dos meus pais. Eu vou revelar a idade agora. Quem lembra das lojas Mesbla? Alguém lembra? Eu me perdi dos meus pais dentro de uma dessas lojas Mesbla, né? E eu me lembro o sentimento que eu tinha quando ali com 7 anos não vi minha mãe mais. Era esse sentimento de abandono, de medo, de solidão. Eu só conseguia chorar naquele momento. E o pior foi quando me encontraram e usaram aquele microfone para chamar. Atenção, atenção. Achamos um menino perdido aqui chamado Oliver. Sua mãe deve se dirigir ao caixa agora, por favor. Então aquela vergonha. Alguém já se perdeu dos pais quando era criança aí? Amém, você sabe como é. Dá um trauminha, não é? Dá um trauminha, acontece. Você sabe como é que é. Só que os discípulos sentiram isso também. Então talvez eles disseram: como assim, Jesus? Você vai nos deixar? Depois de tudo isso, vamos ficar sozinhos? E é então que Jesus responde eles, fazendo também uma promessa poderosa. Queria ler com você João, capítulo 14, verso 16 e 17, e depois o 25 e 26. João capítulo 14, verso 16 e 17. O texto diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora pula para o 25. Verso 25 diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Até aí. Isso é Jesus dizendo: eu estou indo, mas o meu Espírito está vindo. Eu estou indo, mas o Espírito está vindo, e Ele será o seu amigo para sempre. Amém? Quero falar com você sobre uma pessoa que muitas vezes é negligenciada, a pessoa do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, por isso o tema de hoje é My Holy Friend, meu amigo santo. E eu oro para que enquanto a gente conversa sobre isso também, que o Espírito Santo possa se manifestar aqui, amém? Que Ele possa falar ao seu coração, que Ele tenha liberdade no nosso meio, que Ele possa curar suas emoções, que Ele possa tocar em lugares que mais ninguém pode tocar, amém? O Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Agora, quem é o Espírito Santo? Quem é? E o texto que nós lemos, ele revela para nós algumas coisas sobre ele. Primeiro, essa palavra que Jesus usa, o Consolador, no original, no grego, é a palavra Parakletos, que significa o seguinte: ele é alguém convocado para estar ao lado de outro. Ele é um intercessor, ele é um conselheiro,
Ele é um advogado de defesa, ele é um ajudador. Esse é o Espírito Santo. E ali Jesus, com a proximidade da sua morte, a boa notícia que ele tem para os discípulos é: eu vou dar para vocês alguém como eu. Eu vou dar para vocês alguém como eu, um amigo íntimo, a companhia da pessoa do Espírito Santo. Amém? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma coisa. Ele não é uma energia do ambiente. Ele não é uma força que nós experimentamos. Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. E como ele é uma pessoa, só existe um caminho para nós conhecê-lo: relacionamento. Relacionamento. Agora responde para você honestamente: como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? Só para você. Como anda esse relacionamento? Queria falar com você sobre como nós podemos crescer nesse relacionamento. Amém? Pastor Francis Chan, ele tem um livro chamado O Deus Esquecido. E ele fala exatamente sobre isso, sobre quando nós negligenciamos a pessoa do Espírito Santo. Então, como nós podemos crescer em nosso relacionamento com o Espírito Santo? Primeiro ponto: viva uma vida no secreto. O texto que nós lemos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Até aí. Eu gosto muito de uma frase do pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade. Ele diz assim: você nasceu para ser íntimo. Repete comigo isso: eu nasci para ser íntimo. Nós nascemos para a presença de Deus, para ser íntimos de Deus, para termos um relacionamento com Ele. Essa foi a oração de Jesus, que nós tivéssemos um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Mas não existe crescimento para esse relacionamento se nós não estivermos dispostos a entregar tempo. Tempo e relacionamento andam juntos. Então entende uma coisa: o Espírito Santo, ele tem uma mente, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem emoções, ele tem pensamentos sobre nós, e ele não quer ser tratado como uma energia. Ele quer estar com você. Ele quer estar comigo. Não porque a pessoa do Espírito Santo é carente, é porque ele sabe os efeitos que acontecem em você quando você escolhe ter tempo com ele. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim, a parte B do texto diz: e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Isso quer dizer, meu irmão, que na medida que nós passamos tempo com o Espírito Santo, nós somos transformados. E o resultado é ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Meu irmão, imagina isso. O que mudaria na sua vida se você fosse mais parecido com Jesus? Quem você seria como pai? Quem você seria como marido? Como filho? Como um amigo, se fosse mais parecido com Jesus? É disso que o texto está falando. Será que os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas prioridades seriam as mesmas?
Sabe, esse é o maior elogio que você pode receber na vida. É alguém olhar para você e te falar: você parece tanto com Jesus. Esse é o maior elogio que podemos receber. Mas qual que é o problema? Nos nossos dias, a gente acostumou a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que isso ficou normal. E no nosso esforço para realizar tudo que está na nossa mão, nós perdemos essa arte de nos concentrarmos em uma única coisa ou em uma única pessoa. A nossa falta de intimidade com o Espírito Santo, geralmente, ela é resultado da nossa recusa em nos desligarmos de tudo para simplesmente estarmos com Ele. Isso fala a respeito de eu e você aquietarmos a nossa mente, aquietarmos o nosso coração. De maneira prática, é sobre você desligar o som, a TV, o celular, só para estar com o Espírito Santo. Que para ouvirmos o Espírito Santo, você e eu iremos precisar diminuir o volume e cortar as distrações que estão à nossa volta. Amém? E essas distrações, elas podem ter alguns nomes para nós. Primeiro, o sucesso pode ser uma distração. Sabia disso? Não tem nenhum problema no sucesso. Amém? Mas quando nós vivemos apenas para o sucesso, só para conquistar, só para os nossos desejos, só para quem nós queremos ser, só para quanto de dinheiro nós queremos ter, só para ter, então a nossa agenda e a ambição podem tomar tanto espaço que não sobra nada para o Espírito Santo, nenhum lugar para Ele. Então você pode ter tudo desse mundo, mas não tem nada de Deus. Outra distração, a dor. A dor pode ser uma distração. Sabe, talvez você foi traído, você foi machucado por alguém, alguém foi injusto com você. E tudo isso é verdade, é genuíno. Mas o problema é que você estacionou ali, parou na dor. E quantos de nós estão assim hoje, acampados ao redor da sua dor? Você está ali acampado ao redor dela, paralisado, distraído por causa da sua dor. Então, meu irmão, guarda uma coisa: não se deixe definir pela sua dor. Amém? A sua dor não define quem você é, nem o seu futuro. Não deixe que a sua dor te impeça de ouvir a voz do Espírito Santo. Sobre dor, o C.S. Lewis, um autor muito conhecido, ele diz assim para nós. Essa frase é muito conhecida dele: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Sabe o que isso quer dizer? A dor é real, mas então que essa dor te leve para mais perto de Deus, amém? E não te impeça de ouvi-lo, quem Ele é. Outra distração, a própria religião. A religião pode ser uma distração, a sua rotina de fé pode se tornar uma distração também. Então você frequenta igreja, você participa de um GD. Quem participa de um GD aí? Levanta a mão para me ver. Isso, agora olha ao redor, quem não participa, você vai atrás desse daí para mim, tá? Convida ele para participar também. Então você está na igreja, você está num GD também, você serve no ministério, mas você não tem uma vida no Espírito. Sem uma vida no Espírito é só religiosidade. Você ouve a palavra, mas não pratica. Você serve, mas não é transformado. Você conhece a Bíblia, mas não conhece o Espírito. Tudo isso pode nos distrair. Só que o Espírito Santo está nos chamando para uma vida no secreto. Amém?
uma vida no secreto. E fazer dele nossa prioridade diária é o que vai nos levar para o próximo ponto da mensagem. Segundo ponto, viva uma vida de santidade. Viva uma vida de santidade. Espírito Santo, o texto diz assim, ó: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele é um mestre para nós. Amém? É por isso que o texto diz que ele nos ensinaria todas as coisas. E a pergunta é: o que são todas essas coisas? São todas as coisas necessárias para vivermos os princípios do reino de Deus, os mandamentos do reino de Deus. O Espírito Santo quer ensinar para você como se vive uma vida de verdade. Como é ser um pai? Como é ser uma mãe? No Espírito. Como é ser um filho? O que é trabalhar tendo o Espírito Santo como mestre? Uma vida no Espírito. Ele quer te ensinar todas essas coisas. E isso tudo tem a ver com a palavrinha chamada santidade. Amém? Repete: santidade. Santidade. Guarda uma verdade para você: o Espírito Santo quer que você seja santo. Amém? Parece que nos nossos dias nós precisamos lembrar disso. O Espírito Santo quer que você seja santo. Porque na geração que nós vivemos hoje, nós temos nos esquecido do valor da santidade. Sabe, o relativismo entrou na igreja. E as pessoas estão confusas. Estão acreditando que é possível viver uma vida de qualquer jeito e ainda assim ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas, meu irmão, a boa notícia é: a Bíblia não é relativa. Amém? Ela é absoluta. A Bíblia é absoluta. Ela é a palavra de Deus. E o que o Espírito Santo quer nos ensinar é viver uma vida que agrade a Deus. É isso que Ele quer para mim e para você. Sabe, Deus não diz para você que algo é pecado porque Ele quer estragar o seu prazer de pecar. Ele diz que isso é pecado, que aquilo é pecado, porque sabe o mal que aquilo pode te fazer. Onde aquilo pode levar você. Meu irmão, todos os dias casamentos acabam, vidas são perdidas, amizades são desfeitas, quebradas, pessoas adoecem, muito mais. Tudo isso por causa do pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado ele entristece o Espírito Santo. O pecado corta a comunhão com Deus. E nós não podemos admitir o pecado como algo normal na nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Não é relativo. E esse processo de nos separarmos do pecado, nós chamamos ele de santificação. Santificação é o nome. Mas a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer os nossos pecados porque nós não temos estado com o Espírito Santo. Sabe, esses dias eu ouvi alguém dizer para mim assim: eu não confesso muito, porque quando eu olho para mim, eu não tenho muitos pecados. Sabe, talvez tem muita gente que tem a religião, mas não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E por causa disso você é incapaz de perceber os seus pecados. 1 João capítulo 1, verso 8, vai dizer assim: se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou, meu irmão, em muitos momentos nós até conseguimos reconhecer onde nós estamos caindo,
E aí uma das perguntas que eu mais ouço é: pastor, então como é que eu posso ser livre dos meus pecados? Sabe, eu gosto de uma versão que fala sobre isso. Romanos 8, na Bíblia, a mensagem, ela é uma paráfrase. Ela descreve isso de maneira muito bonita. O texto diz assim, Romanos 8, versos 6 e 7. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos, quer dizer, lutar contra o pecado, vencer o pecado. Os que pensam que podem fazer isso por si mesmos, terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus, descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Agora guarda isso. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Até aí. Como eu posso ser livre do pecado? O texto que nós lemos diz: olhe para Deus. Olhe para Deus. E essa é a minha resposta muitas vezes. Para de olhar para o seu pecado. Olhe para Deus. Para de gastar tempo com as suas fraquezas apenas. Invista tempo em Deus. Coloque o seu foco em Deus. Concentre-se em Deus. Sabe por quê? Porque é o próprio Espírito Santo quem convence do pecado. E é também o nosso relacionamento com Ele que nos liberta do pecado que nós não conseguimos vencer na força do nosso braço. Então, como eu posso ser livre dos meus pecados? E a resposta é: não é eu, é Ele. Amém? É Ele quem faz. Enquanto nós investimos tempo com Deus, fazemos dele nossa prioridade, Ele faz. Ele quem faz. O texto diz: quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Amém? Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, para viver uma vida livre. E isso só acontece quando nós temos um relacionamento com Ele. Amém? E aí o nosso terceiro e último ponto: viva uma vida em comunidade. Viva uma vida em comunidade. O texto diz assim para nós: vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meu irmão, essa palavra do texto, habita, no original, no grego, ela tem o sentido de permanecer, residir, não partir, continuar a estar presente e ser sustentado ou mantido continuamente. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que o desejo do Espírito Santo é permanecer conosco. Ele quer habitar, Ele quer residir permanentemente, Ele quer viver junto conosco. Por isso eu quero dizer para você: Deus nos chamou também para vivermos juntos. Amém? A expressão de Jesus para vivermos juntos na terra é o que a Bíblia chama de corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Repete comigo: igreja. Repete: igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Por isso que ela também é conhecida como a comunidade do Espírito. Isso é igreja. E é por meio da igreja, como comunidade, que o Espírito Santo faz conhecida a vontade do Pai. É por meio da igreja que Ele manifesta a bondade de Deus na terra. E da mesma forma que o Espírito Santo quer habitar em nós, Ele nos chama a habitarmos na vida um do outro, a residirmos, a permanecermos na vida um do outro. Isso é comunidade. Isso é ser igreja. Sabe, algumas pesquisas mostram pra gente que nós temos hoje
cerca de 20 milhões de desigrejados. 20 milhões de desigrejados no Brasil. Pessoas que abandonaram a vida em comunidade. Gente que se frustrou pelo caminho. Gente que decidiu caminhar sozinho, seguir sozinho. E meu irmão, de verdade, se você talvez está me ouvindo aqui e é um desses, indeciso, nós temos empatia com a sua dor. Nós temos empatia. Eu também já me frustrei, me machuquei na igreja. Alguém já se machucou na igreja? Pode levantar a mão comigo? Se frustrou aqui dentro? Eu também. Eu também. Mas sabe de uma coisa? Aqui também foi o ambiente onde eu mais fui curado e restaurado por Deus. Foi o lugar onde eu mais fui encorajado e eu fui lembrado do meu valor. Dentro da igreja. Nós precisamos entender, meu irmão, que a vida em comunidade, ela se parece com tomarmos uma injeção, sabe? Dói, mas cura. Amém? Repete comigo, dói, mas cura. Isso é vivermos em comunidade. Dói, mas cura. E você pode até imaginar que não, mas sim, nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia é clara com relação a isso. Ninguém é capaz de ser igreja sozinho. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim, para mim e para você: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Guarda uma coisa, meu irmão. Se você quer ter uma vida no Espírito, então você precisa da comunidade do Espírito. Amém? Porque é uma comunidade comum, nós temos que nos lembrar disso. Ela se reúne ao redor dos seus interesses pessoais. Mas a comunidade da igreja, ela se reúne ao redor de Jesus. Amém? Então não são os nossos desejos pessoais que nos unem, é Jesus que nos une. É Jesus que nos faz experimentar a comunidade. Então viver comunidade fala a respeito de nós termos uma mesma mente e um mesmo coração. Não é sobre nós concordarmos com tudo, ok? Isso é impossível, sobre concordarmos com tudo, mas é sobre nós sermos fiéis naquilo que é central, naquilo que é fundamental. Nisso nós não podemos discordar. Viver em comunidade também fala sobre frequência, sobre presença, porque a tua frequência e a tua presença também revela a sua prioridade. Sabe, nos nossos dias, as coisas mudaram tanto que tem gente que se reúne uma vez ou duas por mês como igreja. Está quase normal isso. E se você faz isso, você precisa entender, você não entendeu o valor de comunidade ainda. Você ainda não entendeu o que é ser igreja. Você não sabe o que é fazer parte, o que é pertencer ainda. Nós precisamos ser lembrados. Presença e frequência são importantes também. Amém? Mas também existe aquele que talvez até está na igreja, mas não faz parte da comunidade. Isso aqui é antiga, tá? Já ouviu falar do crente 3S? Alguém conhece o crente 3S? Só eu? Meu Deus do céu. Ele sabe que ele estava comigo lá. Mas é antiga, tá? Eu não ouvi a primeira vez lá. Crente 3S é o crente salvo, sentado e satisfeito. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Você é esse, talvez? Que se encontra aí? Estou salvo. Então fico sentado, estou satisfeito com isso.
se você até frequenta o ambiente, mas não faz parte da família, tem alguma coisa errada. Porque para vivermos comunidade, nós precisamos experimentar comunhão. Comunhão. Sabe qual é o significado da palavra comunhão no original, no grego também? Comunhão no grego é a palavra koinonia. E ela significa o seguinte: a parte que alguém tem em algo. Intimidade, contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Então, comunhão não é sair para comer pizza. Comunhão não é simplesmente estarmos juntos. Comunhão sou eu e você dizendo: eu estou compromissado, eu quero dar prova da minha comunhão, eu quero ter intimidade, eu quero pertencer, eu tenho parte nisso aqui. Isso é comunhão. Isso quer dizer que se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, se você está procurando ouvir a voz dele, obedecer a voz dele, isso vai te levar a contribuir com aquilo que Deus quer fazer por meio da igreja. Porque o Espírito Santo te leva a participar e a valorizar tudo isso aqui. Amém? E mais, o Espírito Santo de Deus também usa a comunidade, os nossos relacionamentos, para que conheçamos a sua vontade e experimentemos muitos milagres. Deus usa pessoas. Amém? Meu irmão, eu não consigo nem contar quantas vezes Deus usou alguém para me trazer encorajamento, sabe? Para me trazer direção. E Ele faz assim para que nós nos lembremos que nós dependemos uns dos outros. Comunidade. Viver em comunidade é viver debaixo de revelação e do cuidado de Deus. Sabe, eu lembro quando eu estava numa vigília uma vez. Faz tempo, né, que não tem uma vigília, né, pastor Elvio? Uma vigília rolando, de repente chega um irmão para mim, doido no espírito. Eu estava orando por isso também. Ele falou: cara, Deus já falou para você sobre o destino do Pedro, meu filho mais novo, sobre quem ele vai ser, sobre que tipo de coisa ele vai carregar. E na hora que ele me perguntou assim, e eu confesso que eu estava orando assim, mas sabe quando você ouviu, mas você não tem tanta certeza? Você está ali tentando discernir e tal. Eu fiquei meio assim de falar, não falar, mas falei sim, Deus falou comigo. Ele falou: o quê? Eu falei: o Pedro vai ser isso, isso, isso. Cara, esse cara começou a gritar na vigília. Vigília acontece essas coisas, né? Gritar. E aí eu falei: o que é isso, cara? O que foi? Ele falou: Deus me disse a mesma coisa sobre Pedro. Eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor falou do meu filho para esse cara? Ele falou: família, comunidade. Você entende? Isso é viver comunidade. A comunidade do Espírito. Aqui nós somos encorajados e lembrados da bondade de Deus. E viver em comunidade também te dá acesso, meu irmão, ao sobrenatural de Deus. Sabe, entende uma coisa? Na nova aliança, todo milagre é coletivo. Todo milagre é coletivo. Porque quando Deus faz algo na minha vida, isso automaticamente vira um testemunho para a nossa comunidade e para o mundo também. E o nosso testemunho ativa uma atmosfera de fé. Sabe para quê? Para Deus fazer de novo na vida de alguém. Esse é o poder do testemunho. Esse é o poder de vivermos em comunidade. A Jennifer Miskov, que escreveu o livro Azusa em Chamas, ela diz o seguinte: liberar um testemunho é retirar algo do passado para profetizar um futuro maior. Então quero te encorajar, meu irmão, testemunhe na comunidade, aqui para os seus irmãos, mas também lá fora. Nós estamos retirando do passado e liberando um futuro maior sobre a nossa igreja e comunidade também. Então, se eu quero um relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, eu preciso valorizar comunidade. Porque quem ama o Espírito também tem que amar o corpo. Amém?
Quero terminar lendo um texto com você. Atos capítulo 19, verso 1 e 6. Atos 19, verso 1 ao 6, perdão. O texto diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Até aí. Meu irmão, olha que curioso. Paulo pergunta para os discípulos que ele encontra no caminho: vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta deles é: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Isso, guarda, agora, isso é uma vida cristã sem a consciência da pessoa do Espírito Santo. Sabe? Será que nós não temos feito isso também? Vivido isso também? Uma vida cristã sem a voz do Espírito Santo, sem a consciência do Espírito Santo. Será que nós temos ignorado a voz do Espírito Santo? Lembra da história que eu contei? De quando me perdi dos meus pais? Lembra disso? Quero terminar te perguntando: será que nós temos perdido o Espírito Santo? Tudo que nós temos é religião. Tudo que nós temos é conhecimento. Onde está o Espírito Santo? Quem você seria se o Espírito Santo realmente fosse a sua prioridade? Se você fosse alguém apaixonado por Ele? Que tipo de comunidade nós seríamos se o Espírito Santo fosse a nossa prioridade? Se Ele fosse tudo que nós temos. Sabe, uma das orações que eu sempre fiz com os meus filhos sempre foi essa: Espírito Santo seja o melhor amigo dos meus filhos. Eu repito desde que eles nasceram: Espírito Santo seja o melhor amigo dos meus filhos. O Espírito Santo não é um acessório, meu irmão. Ele não é um acessório. Ele é o coração da vida cristã. Ele é o presente de Jesus para nós. Ele é o nosso santo amigo. O nosso santo amigo. Sabe? E hoje Ele está aqui. Hoje Ele está aqui. Te chamando para talvez um novo nível de intimidade. Para voltar a ouvir a voz dEle. Para conhecer, enfim, o que é uma vida no Espírito. Talvez você está há 10, 20 anos com o Senhor, e só que você tem a religiosidade. Você não entendeu que é o Espírito Santo ainda. Você não entendeu que Ele é tudo que você precisa. E hoje Ele está aqui, nos chamando individualmente, mas também como comunidade,
a experimentarmos de uma vez por todas o que é viver no Espírito. Ele está convidando você para uma vida no secreto. Ele está te convidando para ser santo. Ele está te convidando para valorizar a comunidade do Espírito. Amém? Feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar.